Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta quinta-feira, já estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. Meus amigos, os bastidores do Flamengo está pegando fogo. Nesta quarta-feira, o Flamengo está tentando movimentar o mercado da bola, tentando contratar o técnico Tite. E na mesma quinta-feira, aconteceu algo inesperado, que foi a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo no Corinthians, e aonde despertou o interesse do Corinthians em repatriar o técnico Tite. E aí, meus amigos, o que pode acontecer nessa história? O Flamengo acabar tendo que buscar uma outra opção caso o Tite não feche com o Flamengo. Mas na noite de quarta-feira, o técnico Tite jantou com o Marcos Braz e o Rodolfo Landim para acertar as tratativas referente à chegada dele no Flamengo. Então, vamos ver o que vai acontecer, porque hoje, quinta-feira, pode acontecer várias notícias, como a demissão do Sampaoli, a chegada do Tite. Vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre isso. Tem o Pilhado, tem o Vene Casagrande, falando sobre essa situação que está acontecendo nesse exato momento no Flamengo. Então eu gostaria que você chegasse explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, faça parte aqui no nosso canal, ativando o sininho das notificações, porque assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão. Lembrando a você que hoje deve ter muitas notícias, então fica ligado aqui no nosso canal. Vai rapidinho nos comentários antes do vídeo e escreva para você, o técnico Tite vai dar certo no Flamengo? Vamos pro vídeo de hoje. Fala, pilhado, fala, pilhada. Galera, eu tô aqui no aeroporto, vou viajar agora, mas a notícia é urgente. O Corinthians tem grande chance de atravessar o Flamengo e anunciar o Tite como novo treinador, hein? O Corinthians demitiu o Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians já tem o seu cargo vago e pode, de acordo com vários repórteres aí que cobrem o Corinthians pode anunciar o Tite ainda hoje. Olha que loucura, olha o tamanho da incompetência dos dirigentes do Flamengo que já tinham o plano de anunciar o Tite. Aí eu quero dar um exemplo. O Corinthians, ele sabia que o Tite só assumiria algum clube se esse clube tivesse com o cargo vago. O Flamengo também sabia disso. O Flamengo já tenta demitir o Sampaoli desde anteontem, não consegue. E o que o Flamengo está tentando fazer há 2 dias, o Corinthians fez simplesmente em horas, em poucas horas, o Corinthians decidiu demitir o Vanderlei Luxemburgo e a chance é grande, tá? Falei com pessoas ligadas ao Tite, falei com gente grande do futebol e que deixa claro, o Tite teria aceitado trabalhar no Corinthians. O Tite já deixou claro que ele não aceitaria ser anunciado pelo Flamengo sem a demissão do Sampaoli. O Sampaoli acabou que ainda não teve a sua demissão anunciada. O Flamengo não teve a competência ainda para demitir o Sampaoli. E assim, o que acontece? Tem grandes chances do Corinthians dar uma atravessada histórica no Flamengo. Tem grandes chances do Corinthians anunciar o Tite ainda hoje. E algumas páginas de Corinthians, aí eu vou dar aqui crédito para o Tilmão Mil Grau, que eu estava lendo, parece que o Tite se colocou à disposição do Corinthians. Parece que o Tite percebeu. O que acontece? O Tite negou o Corinthians recentemente, dizendo que ele não estava interessado em trabalhar no Brasil ainda nesse ano. Ou seja, ele só voltaria a trabalhar no ano que vem. Diante da proposta do Flamengo, o Tite decidiu antecipar essa decisão. Ele decidiu voltar a trabalhar no Brasil ainda nesse ano. E para não ficar de uma forma injusta com o Corinthians, o Tite deixou claro que ele poderia sim aceitar uma proposta do Corinthians para esse ano. E aí o Corinthians, ágil, o Corinthians foi muito ágil ao contrário do Flamengo, ele já anunciou a demissão do Vanderlei Luxemburgo. O que o Flamengo não tem competência para fazer com o Sampaoli, até agora a demissão do Sampaoli não foi anunciada, o Corinthians fez rápido, demitiu o Vanderlei Luxemburgo e pode ser que dê uma rasteira histórica no Flamengo. Agora, uma coisa que é boa a gente lembrar,
isso tem um gostinho ainda especial para a diretoria do Corinthians, porque pode ser, claro, uma vingança da situação do Vitor Pereira. O Flamengo negociou com o Vitor Pereira, teve toda aquela polêmica da sogra, o Vitor Pereira falou que queria ver a sogra, que estava muito doente, acertou com o Flamengo, sai do Corinthians para acertar com o Flamengo, o torcedor corintiano, a diretoria corintiana, os dois ficaram muito revoltados, e pode ser que esse acerto com o Tite seja uma vingança, seja um checkmate da diretoria corintiana em cima da diretoria rubro-negra. Ou seja, pode ser uma vingança que toma ainda mais essa diretoria do Flamengo. Porque pensa bem, se o Jorge Jesus não sair do Al Hilal e o Tite acertar com o Corinthians, o Flamengo passa a não ter uma opção para assumir o clube. Detalhe, Sampaoli comandou o treino de ontem, Sampaoli comandou o treino de hoje, estava super sorridente, bem diferente do Sampaoli emburrado de outras fases. Ou seja, o Sampaoli sabe que ele pode estar prejudicando muito quem tanto o prejudicou, a diretoria e os jogadores do Flamengo. E essa demora pela demissão do Sampaoli, ela tem um culpado, tá? É o Rodolfo Landim, é o presidente do Flamengo. Por quê? Porque ele não quis demitir o Sampaoli sem ter um treinador já acertado. O motivo, ele não tem confiança no Mário Jorge, o treinador das categorias de base, que assumiria interinamente o Flamengo. Então essa incompetência, essa frouxidão da diretoria do Flamengo para tomar decisões pode terminar numa rasteira histórica. Agora vai ser uma briga entre Flamengo e Corinthians para ver quem vai fechar com o Tite primeiro. E para o Tite, isso é maravilhoso. O Tite vai poder exigir alto salário, vai poder exigir alta multa rescisória, porque está tendo uma disputa simplesmente dos dois clubes de maior torcida do Brasil pelo Tite. E o otimismo do Corinthians, tá? Isso é informação, não é suposição. O Corinthians hoje, ele tem o objetivo, tá, de contar com o Tite imediatamente. O Corinthians pode anunciar o Tite ainda hoje. É bizarro, mas é verdade, tá? Ou seja, o que todos estavam prevendo, até eu próprio, eu falei ontem que o Tite seria apresentado no Flamengo até o fim da semana. De repente aparece o Corinthians entra no sistema e tudo indica que o Tite já aceitou trabalhar no Corinthians. Por quê? Porque o Tite deixou claro para o Flamengo: eu vou, desde que demitam o Sampaoli. Demitindo o Sampaoli, eu posso ser anunciado. O Flamengo não demitiu, o Corinthians tomou essa decisão antes. O Corinthians demitiu o Vanderlei Luxemburgo, ainda tendo a semifinal de Sul-Americana, sendo inclusive uma lição para o Flamengo, que deixou o Sampaoli, falou que ele ficaria até a final da Copa do Brasil. Pode, assim, perder a sua prioridade, que é o Tite. Ou seja, Tite pode acertar ainda hoje com o Corinthians. E, ó, eu vou deixar uma coisa bem clara. Eu acharia bem feito para essa diretoria do Flamengo, porque define ainda mais a incompetência da diretoria do Flamengo, define ainda mais o quanto essa diretoria é frouxa, o quanto essa diretoria não tem atitude, o quanto essa diretoria é lenta. Eu acharia, de verdade, diante do trabalho horroroso dessa diretoria do Flamengo, eu acharia bem feito uma rasteira histórica do Corinthians depois do que foi feito com o Vitor Pereira. Não tenham dúvida que a diretoria do Corinthians, ela pensa numa vingança. Ela sabe que ela foi sacaneada não só pelo Vitor Pereira, mas pela diretoria do Flamengo. E hoje pode ser o checkmate. Hoje o Corinthians pode fechar com o Tite e pode deixar a diretoria do Flamengo numa saia justa absurda. A diretoria do Flamengo já está numa pressão enorme e essa pressão vai aumentar. O negócio é o seguinte: a Lívia aqui, amor da minha vida, ela manda: vem Jorge Jesus. É isso. Se o Jorge Jesus sair do Al Hilal, vai ser até bom para o Flamengo que o Tite acerte com o Corinthians. O Jorge Jesus é a melhor opção para o Flamengo, é um cara que já conhece esse grupo, é um cara que esse grupo confia, é o maior treinador da história do Flamengo, que poderia retornar, já que está numa relação lá conturbada com o Neymar. Agora, se o Jorge Jesus permanecer no Al Hilal, a diretoria do Flamengo está lascada. A diretoria do Flamengo vai ser muito, mas muito pressionada, porque não vai ter nome. O único grande nome que poderia estar no mercado, se o Tite fechar com o Flamengo e se o Jorge Jesus permanecer no Al Hilal, é o Galhardo. Só que o Galhardo, argentino,
ele já deixou claro que ele só quer trabalhar na Europa. Ele não quer trabalhar no Brasil. Ele não quer trabalhar na América do Sul. Hoje o Galhardo pensa num grande clube europeu. Então você não tem um grande treinador para assumir o Flamengo se o Tite aceitar essa proposta do Corinthians. É sim um baita checkmate do Corinthians no Flamengo. É o Corinthians que perdeu o Vitor Pereira para esse Flamengo e que hoje pode tirar o Tite do Flamengo na mão grande. Várias páginas de Corinthians já deixam claro que o Tite aceitou a proposta e pode ser anunciado ainda hoje no Corinthians. Imagina, numa semana que todos esperavam e noticiavam, inclusive eu aqui, que o Tite seria anunciado no Flamengo, ele pode ser anunciado no Corinthians. E me desculpa, a diretoria do Corinthians ela pode cometer muitos erros, mas ela não é amadora. Se ela demitiu o Luxemburgo hoje, da forma repentina como foi, de repente, eu acho que é porque já deve ter algo quase acertado com o Tite, e o Tite deve ter feito a mesma exigência que fez para o Flamengo. Eu até aceito o convite, mas se o cargo tiver vago, o Flamengo não teve a competência de demitir o Sampaoli, o Sampaoli continua no Flamengo, o Flamengo continua sem impulso para tomar decisões, e agora o Tite pode assumir esse Corinthians. O Mordida do Amor manda: Corinthians teve a coragem que o Flá não teve, é isso. Essa diretoria do Flamengo, ela é muito omissa. Essa diretoria do Flamengo, ela é muito omissa. É uma diretoria muito frouxa. E a diretoria do Corinthians está tomando a decisão, está tomando atitude. O que a diretoria do Flamengo não fez, a diretoria do Corinthians está fazendo. Por que não fez também? Porque é uma diretoria acomodada. É uma diretoria que achou que não ia ter concorrência pelo Tite. O Tite já está acertado com a gente pode enrolar um pouco. E aí está acontecendo o que está acontecendo. Hoje, nesse momento, há uma confiança maior do Tite ser anunciado no Corinthians, de repente, em poucas horas, do que no Flamengo. Quando o Vanderlei Luxemburgo foi demitido, toda a imprensa já começou a correr atrás do Corinthians e se sabe que o Tite pode ser anunciado em breve como treinador da equipe paulista. O Emerson Infrape, ele manda aqui: será que o Corinthians demitiria o Luxemburgo sem já ter um técnico acertado? Para mim já é o Tite no Corinthians mesmo. Tite no Corinthians, é isso, Emerson. É isso que a gente está noticiando. O Corinthians não iria demitir sem que já tivesse um treinador no radar. Então, pode ser uma das maiores atravessadas da história do futebol. Para trazer as últimas informações aí dessa novela, afinal, Tite vai treinar ou não o Flamengo? Inicialmente, o Flamengo chegou a se assustar com o interesse do Corinthians em Tite, mas o staff do treinador tranquilizou o clube carioca ao deixar claro que o sinal verde para o Flamengo continua igual. Tite não sentou para conversar com o Corinthians e, sem resposta, o Corinthians foi atrás de Mano Menezes. Essa é a situação de momento. Outra informação importante: Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel jantam com o Tite na tentativa de levá-lo ao Flamengo. Quando a notícia de um possível acerto com o Corinthians saiu, não houve qualquer desespero na diretoria rubro-negra. Aliás, chegou ao Flamengo a informação de que o Timão foi avisado que as conversas com o Tite não iriam adiante. Porém, em São Paulo, os dirigentes do clube não manifestaram desistência. Embora a torcida esteja impaciente, o Flamengo segue otimista que Tite será o novo treinador do clube. Por questões éticas, ele só dirá sim após o Sampaoli ser demitido. Então, aqui algumas informações dos colegas, do Pedro Ivo Almeida da ESPN, também do Eric Faria da Globo, dando aqui os créditos sobre essa situação. Falando de Tite no Flamengo, Fábio Piperno. É uma boa para o Flamengo, uma boa para o Tite? Como é que você vê o Tite assumindo o Mengão? Para o Flamengo é uma ótima. O Tite é um cara competente, acertador de times, bom de conversa. Eu acho que ele, de fato, é um cara para fazer com que esse elenco e algumas dessas estrelas pensem mais em jogar bola do que qualquer outra coisa, né? E assim, o Tite é um cara grandão, ele tem que se impor. Então, ele tem tamanho para se impor a jogador que se acha, né, a última bolacha do pacote aí. Então, é difícil alguém peitar o Tite, né? Então, é alguém para enquadrar, de certa forma, os rebeldes lá do Flamengo. E também para começar a conduzir um processo de renovação. Se o Flamengo não tiver isso, enfim, não adianta. Daqui 3, 4, 5 meses vai estar pensando num outro técnico. Agora, então acho que contrata o nome certo. Agora, a questão está na mão da direção também. É questão de qual vai ser o projeto oferecido a ele.
autonomia, carta branca, para fazer uma limpa nesse elenco? Porque claramente... Falou que é contrato só de um ano, né, Bebendo? Porque tem eleição no Flamengo. Cada eleição. Mas... Em dezembro do ano que vem. Ele é grande o suficiente. Será que ele toparia fazer essa tal limpa? Não tenho minhas dúvidas. Eu acho que talvez, vocês querem tirar, tirem e depois eu chego. Eu acho. Eu acho que o Tite limpa assim, socialmente, Flávio. Não se expondo a ninguém, pô. Sim. Alguns contratos acabando, os caras... Aí porque ele aí vão alguns jogadores importantíssimos serão mexidos. Né? Bruno Henrique, Everton Ribeiro, esses caras estão em fim de contrato. Então, Bruno Henrique, eu não sei se seria um bom negócio isso aí, mas parece que não estão conversando com ele, né? Tá difícil, parece que emperrou. Se a gente olhar, o Tite é o melhor, é o treinador que chega com mais moral no Flamengo, esses todos que passaram aí. O Jorge Jesus, ele chegou, você até conta a história que ele estava aí, catando emprego e tal. Deu certo pra caramba, ok. E depois, quando ele vira uma lenda, o Flamengo vai atrás. Os técnicos de fora não rolou. O auxiliar do Guardiola rodou rápido. Aí ele vai atrás do Renato. O Renato não é Tite. Né? O Renato chega e tal, mas já deu pra ver que não ia rolar, não ia ser legal. Aí ele vai atrás do... O Rogério antes do Renato. O Rogério, belo treinador e tal, mas chega menor que o time. Né? Como treinador, ele é menor que o time. E aí vem, faz a experiência com Paulo Souza, Vitor Pereira, próprio Sampaoli. Não tem ninguém. O Dorival, que deu muito certo, também chega vindo do Ceará. Ele chega, né, na Moitinho, vai lá, faz um trabalho espetacular. É uma combinação, mas agora, Tite, Flávio, assim como o título... É uma combinação perfeita, porque o Tite tem bagagem, conhece vários desses jogadores que já trabalhou com ele na seleção. O Tite tem bagagem para isso. E, ao mesmo tempo, o Tite não tem coisa melhor do que essa opção do Flamengo, não. Aqui na América do Sul. Eu não tenho. Na América do Sul não tem. Não tem mesmo. Não tem coisa para ir para a Europa. Teve a proposta mesmo para ir para a Arábia Saudita. Em relação ao Gilmar Veloso, que é o empresário do Tite, ele estava ontem vendo o jogo do Corinthians. Que ele estava no camarote lá ontem, lá no estádio, lá em Itaquera, que ele é empresário do goleiro reserva do Corinthians. O Carlos Miguel? Carlos Eduardo. Carlos Miguel, né? Carlos Miguel. Bom pra caramba. Ele estava lá vendo o jogo, ele assistiu o jogo, mas não foi para negociar o Tite, sabe? Tava lá porque era empresário do... Ele tem... Agora... E até nesse sentido, o Tite pode se queimar com a torcida do Corinthians indo pro Flamengo, Vamp? Eu acho que não, porque assim, o Tite falou que ia ficar um ano sem trabalhar, só que o Corinthians nesse um ano tentou 3 vezes o Tite, né? E se o Corinthians fechar logo com o Mano, que nem tá aí, tá dizendo que o Mano tá vindo pra São Paulo, eu acho que não tem que ficar revoltando não, porque o Flamengo fez uma proposta e o nível de trabalho. Agora, vocês acham que a saída do Luxemburgo tem alguma ligação com a história do Tite? Eu acho que a saída do Luxemburgo, Flávio, eu acho que o Luxemburgo vai pro Santos, viu? Não, porque assim, se você olhar o resultado pelo jogo de ontem, especificamente... Eu acho que só se for assim, gente. Só se o Corinthians assim, já que o Tite tá esperando que o São Paulo seja demitido, ele fala que não assume, então eu vou dar proposta para um que não tem treinador. Aqui quer aceita a proposta, o Luxemburgo não tá mais. Sobre a ética. Pode ser. Porque a jogada, pode ser isso. Eu não entendi nada. Não foi que o Corinthians fez deixame ontem. Ele conseguiu empate com um time superior a ele. Verdade que a arbitragem e tal foi muito mal, ajudou o Corinthians. Mas, de qualquer forma, o Corinthians está vivo pro segundo jogo em Fortaleza. Lógico que está vivo. E era de se imaginar o quê? E termina essa perna e você vê o que você faz. Tem um clássico já tem um clássico no sábado. Então, se perder pro São Paulo, depois tem Fla-Flu pela frente. Será que o Corinthians... E é o Lázaro. Então. Quem vai dar os treinos é o Lázaro, né? É o Fernando. Agora, o que acontece com o Tite... Eu acho que o Mano vai fechar. Eu também acho. Vai ser Mano. Até a informação nesse sentido. Mano Menezes tem reunião marcada com o Corinthians amanhã, na hora do almoço, no CT Joaquim Cava. Então, se prepare que à tarde o Mano tá dando treino. E deve ser anunciado como novo técnico do clube. Amanhã à tarde o Mano tá dando treino. Pode ter certeza. Lembrando... Já treina com já. Lembrando que o Corinthians vai ter eleição também, né? E aí? E se a oposição ganhar? Eu acho que o Mano, ele... Lá no Corinthians, ele todo mundo gosta. Consensual. Ele que começa aquele trabalho maravilhoso da segunda divisão
que leva ao Mundial. Ele começou aquele Ele trabalho. começou. O Tite completou e tal. Ele sai por causa da seleção brasileira, né? E eu acho que, inclusive, ele inaugura uma forma de jogar da qual o Corinthians é meio refém até hoje. Verdade. Mano, Tite. Verdade. O Carille, que é claramente O perfil dos três, o perfil igual aos três. Os três. Fernando Lázaro e Mauro. O Mauro ganha um. O Mauro vai estar dando treino também. O Valdo já tá lá faz tempo dando palpite, né? Valdo já dá Agora palpite ele vai estar. faz anos. O que eu vi que anunciaram não é só o Fernando Lázaro, não. Fernando Lázaro Mauro. e Mauro Silva. Eu nem sabia que Mauro Van Basten. chama ele. Era, tá ruim, mas tá bom. Mas você sabe, Flávio, porque assim que o negócio do Luxemburgo vai pro Santos, eu acho que é muito verdade. Tive informações mesmo que o Santos quer o Luxemburgo pelo relacionamento que tem com o Galo. Galo já foi auxiliar técnico do Luxemburgo. E o pessoal, quem tá agora dirigindo lá, o Márcio Fernandes, né? É muito amigo do Luxemburgo. Sempre teve com o Luxemburgo trabalhando junto. Não duvide, o Luxemburgo já tá, não digo agora no jogo contra o Vasco, mas na segunda-feira já assumindo o Santos. Tudo tá agitado aí. E assim, nós estamos em outubro, gente. Tá parecendo a NBA. Troca a NBA pelos drafts. Que coisa varziana. Estamos em outubro, faltando. O campeonato acaba dia 3 de dezembro. Falta um mês e 10 dias para acabar o campeonato. Tá essa várzea. Todo mundo trocando técnico. Coisa maluca. Esse ano eu já falei que assim, tem coisa aqui no futebol brasileiro de um roteiro que parece ter sido escrito pelo capeta. Já pensaram o Luxemburgo assumindo o Santos, fazendo com que o Santos consiga respirar, sai do Z4 e o Corinthians... Meu Deus! Não, e vão se enfrentar, sabe? Ainda Vão se enfrentar ainda. Não, e é muito louco porque os três têm coisa para fazer. O técnico do Corinthians tem que tentar a Sul-Americana e evitar qualquer risco maior de rebaixamento. O do Santos, então, Nossa Senhora. Eles têm que rezar. Eles têm. E precisa o Caboclo Guarantã pode ajudar bastante. E do Flamengo, Libertadores. Já pensou o Flamengo nem Libertadores? O Corinthians deve oferecer um contrato bem maior do que os 3 meses restantes da gestão de Duílio. Ou seja, caso a oposição vença as eleições, a continuidade de Mano para 2024 será reavaliada por Augusto Melo, tá? A informação é essa. O Piperno tocou na questão da política do Corinthians, tem eleição. E antes de buscar Mano Menezes, a diretoria do Corinthians priorizou a contratação de Tite. Mas ficou sabendo que o treinador já tem um acerto alinhado com o Flamengo. Eu acho que Mano aceita até só terminar o campeonato também. Se acabar, pela amizade que ele tem com o Roberto de Andrade e alguns desses caras aí. Me ajuda aqui. Se ganhar, a gente continua. Agora, o que está acontecendo com o Tite agora, o retorno dele, é um clube aqui no Brasil e tal, assim, bota uma pedra, uma pá de cal na história de que, olha, a gente está falando de um cara que foi campeão do mundo, campeão de Libertadores e trabalhou em 2 Copas. E com todo esse currículo, ele não consegue um bom emprego em time europeu. Da mesma forma que o Marcelo Gadiardo ganhou tudo aqui na América do Sul e está aí parado até hoje, quando se falou... E é por isso também que eu acredito que o... Não, ou seja... Por isso que eu acredito também que o Abel Ferreira não teve proposta de time grande da Europa, porque o Vitor Pereira está parado também. Eu acho que... Tem aquele técnico que ganha tudo lá na África, ganhou 10 títulos da Copa Africana e nunca teve proposta de nada. Pitsu Mosimani. Tá no Al-Ahly ainda? Treinava o Al-Ahly? Sim. Aí você vai dizer assim, mas a África, pro europeu, África ou América do Sul é a mesma coisa. Eles não trabalham... é outro grau de avaliação do trabalho aqui. E a África é mais próxima, o seu colonizado por eles. Não, com esses caras top aqui na América do Sul, assim, é no máximo, com alguma sorte, Boca e River. Não. Para eles olharem assim, Boca e River. Foi pro Celta. Só aí, pro Celta. Porque era o mesmo o dono lá é o empresário dele. Mas é coisa assim. Ontem aqui no Canadá eu perguntei ao Flávio, eu tava falando assim, onde é que tá o Low, campeão do mundo com a Alemanha, não pegou um Hertha Berlim, não pegou um Stuttgart, não pegou um Schalke 04, falou, começou com o Paulo Sérgio, ele falou, não quero mais trabalhar, é por isso que você não tá trabalhando. Porque você pega um treinador da seleção da Alemanha, ficar desempregado tanto tempo, o Flávio falou, ele não quis mais trabalhar. O que o Paulo Sérgio me falou é que ele ganhou a Copa do Mundo, aí quis fazer mais uma, foi um baita papelão, aí parece que era um cara resolvido. Ele não era muito da bola, né? Ele não foi um grande jogador, nada. Mas que ele tem coisas fora e meio que largou. Não quis mais. O Klinsmann, né? Ele era assessor do Klinsmann. Então, o Klinsmann depois ele andou na seleção dos Estados Unidos, e de repente sumiu. O Klinsmann também não tá, que eu saiba, não tá em lugar nenhum. Também não, chegou a negociar. Também é outro que seleção da Alemanha e depois caiu fora. Eu perguntei do Tite no Flamengo e o Mano Menezes no Corinthians.
conhece bem o clube. Muito. É identificado com o Muito torcedor. amigo do Roberto de Andrade, é por isso que eu acho que até acredito que, de repente, a conversação tem eleição. Você acha que, independente de quem ganhar, vai continuar? Não. Ele topa com nós aqui 3 meses, tira esse time da situação, que se nós ganharmos, fazer um contrato de 2 anos. Alguma coisa assim. O Mano Menezes, com esse elenco atual do Corinthians, ele tem condição de levar esse Corinthians a grandes conquistas, a fazer esse time jogar um bom futebol? O torcedor vinha cobrando bastante o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo. O Mano Menezes tem essa condição de mudar aí, talvez, o patamar do futebal do Vai Corinthians? ter a chance, né, Pedro, só para não deixar a informação pela metade, o Klinsmann, pelo que eu vi aqui, está treinando a seleção da Coreia do Sul. é. Isso aí. É isso mesmo, Flávio. Desculpa, Pedro, só para... Não, Chegou a negociar com o Equador aqui. Ô, Pedro, vai ter a chance, se ele assumir mesmo amanhã. Pra mim, amanhã à tarde, eu não vou estar no bate-pronto, mas pode ter... Pode cravar que ele pode já tá cravar. amanhã à tarde. Aí, ó. E vai ter a chance de levar o Corinthians a uma final de Sul-Americana, já sabendo que vai pegar o LDU. Porque pra mim o LDU já tá na final. Meteu 3 hoje? Hoje, e participação decisiva também de Paulo Guerreiro. Tem 2 hoje. Paulo Guerreiro Não joga nada. pode enfrentar o Corinthians na decisão. Ou seja, a LDU tem mais finais sul-americanos que o Corinthians. O Corinthians é campeão invicto. Isso aí, gigante. Isso aí, O Mano vai chegar assim, vai chamar e falou. Para, pô. O Mano vai chegar assim, deixa me dar aqui esse papel. Levanta aí a bola, hein? O Mano vai assim, ó, o Mano vai chegar assim. Você meteu a bola de O Mano vai chegar assim, ó. a Me bola. dá aí qualquer papel aqui que eu vou assinar que vamos ganhar. Eu nesse gigante da América, campeão invicto da América, bicampeão do mundo. Me dá qualquer papel. O Tite é burro, não sei do que, né, Tite? Você vai ver. Você vai sofrer no Flamengo. 6 meses no Ele Flamengo. vai sofrer no Flamengo. Vamos para as informações, é o seguinte, galera. Vou começar falando do São Paulo, que deu treino nessa quarta-feira normalmente, como se nada tivesse acontecendo, porque ainda não aconteceu. A verdade é essa, o São Paulo sabe que será demitido, os jogadores estão lendo o noticiário, também sabem que o São Paulo será demitido. O São Paulo não tem mais vínculo, não tem mais contato com o Rodolfo Landim, desde da final da Copa do Brasil, inclusive. Depois do jogo, o Landim não conversou com ele. No retorno ao Rio de Janeiro, o Landim não conversou com ele. Não teve nem troca de olhares, não teve nada. Lembrando que o Landim era o único dirigente ali que tinha um contato próximo com o São Paulo e que bancou o São Paulo para a final da Copa do Brasil. Agora, o São Paulo, enquanto ele espera o comunicado oficial da diretoria do Flamengo que ele está demitido, continua sendo super profissional, continua dando treino. E é assim que tem que ser, a verdade é essa. Eu já dei minha opinião, acho errado isso que a diretoria do Flamengo está fazendo. Inclusive, vários jogadores do atual elenco também estão achando errado, uma situação constrangedora, porque todo mundo sabe qual será o desfecho, qual será o fim. Mas a diretoria do Flamengo entende que só pode demitir o São Paulo depois que encaminhar a contratação de um novo treinador. Tem gente que defende esse tipo de posicionamento. Eu não curto muito, acho até falta de respeito com o profissional, que no caso é o São Paulo. Ele pode ter feito um péssimo trabalho no Flamengo, mas eu penso muito no lado humano. E o São Paulo é um ser humano, então eu prezo pelo respeito. Mas tem gente que pensa diferente, eu respeito, tá? Isso aqui é uma democracia, você não é obrigado a pensar como eu tenho a minha opinião, você pode ter a sua, e vida que segue, o importante é isso. Agora, os jogadores também sabem que a qualquer momento pode ter troca de comando. O Flamengo só volta a campo no próximo sábado. Por exemplo, não teve vídeo para os jogadores, por quê? Em semana cheia de treinamento, São Paulo só passa vídeo 48 horas antes da partida, ou seja, teoricamente seria amanhã ou sexta, porque o jogo é no sábado, 4 horas da tarde. Enfim, vamos aguardar, mas São Paulo é mantido porque o Flamengo ainda não encaminhou a contratação de um novo treinador. E esse novo treinador, que é o plano A no momento, é o Tite. Você já sabe, negociação em andamento. O treinador que mora no Rio de Janeiro retornou de Porto Alegre, onde ele estava passando férias. E a diretoria do Flamengo tenta avançar nas tratativas para convencer o Tite a assumir a equipe já em outubro. Ainda não teve acordo, obviamente não. O Tite já teria sido anunciado pela diretoria do Flamengo para a vaga do São Paulo. As conversas estão em andamento. O Corinthians demitiu o Luxemburgo nessa quarta-feira e muito se falou aí do Corinthians tentando a contratação do Tite também. A informação que eu, Vini Casagrande, tenho, que o Corinthians não fez nenhum movimento para tentar a contratação do Tite. Nessa quinta-feira pode fazer? Até pode.
mas até a demissão do Luxemburgo não fez nenhum movimento. Isso eu falei com pessoas do Corinthians e também pessoas perto do Tite, que são responsáveis pela carreira do Tite. Então, lembrando que o Tite também não negou quando ele foi questionado no aeroporto, no desembarque aqui no Rio de Janeiro sobre o Flamengo, disse que respeita o Flamengo, Corinthians, São Paulo, enfim, o Tite é sempre muito ético. Eu até imaginava já que ele fosse fazer isso, porque o Flamengo, querendo ou não, ainda tem um treinador no comando, que no caso é o São Paulo, mas o Tite é extremamente ético. Isso aí não é de me espantar, não me deixa surpreso, não, muito pelo contrário. Mas, enfim, o Flamengo continua tentando a contratação do Tite, é a informação que eu tenho. Óbvio que a chegada dele ao Rio de Janeiro facilita a vida do Flamengo nas conversas, mas até o momento não teve nenhum anúncio, não teve nenhum acerto. E repito, a informação que eu tenho que o Corinthians não entrou na briga, não está próximo de, entre aspas, dar um chapéu no Flamengo, como muita gente está imaginando aí nas redes sociais. O próximo vídeo agora é sobre Bruno Henrique, galera, e é uma situação extremamente delicada, porque estamos falando de um ídolo do Flamengo. A verdade é essa, e eu considero o Bruno Henrique o jogador mais importante dessa geração, de 2019 para cá. E quando eu digo importante, eu fiz questão de enfatizar a palavra importante. Não é o maior ídolo dessa geração, o mais importante, ou o maior, porque para mim o maior é o Gabigol. O que ele fez com a camisa do Flamengo é algo assustador. Mas eu acho que sem o Bruno Henrique, o Gabigol não faria metade do que ele fez com a camisa do Flamengo. Então eu considero o Bruno Henrique o jogador mais importante dessa geração. E existe um entrave aí na renovação de contrato dele. O contrato dele vai até dezembro. Diretoria do Flamengo e representante do jogador tem conversado aí nos últimos tempos, nos últimos dias, só que não teve acordo. Obviamente a pedida financeira do Bruno Henrique chamou a atenção da diretoria do Flamengo e eles estão conversando. Na verdade, nesse momento, o que está acontecendo é negociação travada. Verem, existe a chance do Bruno Henrique não renovar? Óbvio que existe. Óbvio que existe. A gente não tem como cravar, com certeza ele vai renovar. Existe a chance. O que eu entendo e o que eu ouço da diretoria do Flamengo é: Vini, a gente vai fazer de tudo para renovar com o Bruno Henrique. E é normal esse tipo de situação, esse tipo de negociação. Estamos falando de um jogador que está valorizado no mercado, que tem sondagem de alguns clubes, inclusive o Palmeiras sondou sim a situação do Bruno Henrique, mas vou ser sincero, eu acho que o Palmeiras pode ter feito isso muito mais de forma estratégia, para, entre aspas, dificultar a vida do Flamengo na negociação com o Bruno Henrique pela renovação de contrato. O que eu sei que teve um clube do exterior, eu já falei isso aqui no canal Vini Casagrande, que é o Olympiacos da Grécia, o mesmo do Rodinei, que veio firme no Bruno Henrique, ofereceu um contrato longo, de 2 a 3 anos, um bom salário. Só que o Bruno Henrique, ele dá prioridade ao Flamengo. Só que ele também entende, junto com o representante dele, que ele vale um determinado valor. Esse valor, para o Flamengo, ainda é alto. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Hipoteticamente falando. Vamos fazer um cálculo rápido. Supondo que o Bruno Henrique tenha pedido aí 2 milhões de reais por mês de salário. 2 milhões, supondo que o custo dele seja 2 milhões de reais. Ele pediu 2 anos de contrato. Então o Bruno Henrique vai custar aí 24 milhões de reais aos cofres do Flamengo pelos próximos 2 anos. Qual jogador o Flamengo vai contratar por esse custo? E quando eu digo assim, por esse custo, que esteja livre no mercado. Porque quando você contrata um jogador, teoricamente tem o valor da transferência, você tem que pagar o determinado clube e também o valor do salário. Qual jogador que vai entregar o que o Bruno Henrique entrega no Flamengo? Que vai se adaptar de uma maneira que o Bruno Henrique já está adaptado? Eu acho que vale a pena a renovação de contrato, tá? Mas a diretoria do Flamengo, que pode ter todos os defeitos do mundo, mas em relação à negociação de contrato, os caras são muito bons. E é normal. É normal, o Flamengo conversa, puxa daqui, Bruno Henrique puxa acolá, e assim eles vão conversando. Eu tenho a sensação que o Bruno Henrique vai renovar, tá? A expectativa é essa. O Bruno Henrique dá prioridade ao Flamengo, o Flamengo tem o desejo, trata como prioridade a renovação de contrato do Bruno Henrique, apesar de estar focando nesse momento na busca pelo novo comandante, o que é óbvio, tá? Mas, enfim, obviamente o Bruno Henrique é um jogador que está sendo sondado aí. Hoje a negociação está travada, também por conta disso, porque o Flamengo está priorizando a busca por um novo treinador, mas as pessoas do Flamengo me dizem que, Vene, a gente vai fazer de tudo, a expectativa é que o contrato dele seja renovado. O Everton Ribeiro também é uma incógnita, tá? O Flamengo não fez nenhum movimento até agora para renovar o contrato dele.
Eu tenho a minha opinião sobre isso, já falei no SBT Sport Rio, vou falar novamente. Eu acho que é o fim do ciclo do Everton Ribeiro com a camisa do Flamengo. Se a gente pede tanto uma reformulação no elenco, tem que começar com Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Davi Luiz, Felipe Luiz. Então, é a minha opinião. Eu acho que o ciclo do Everton Ribeiro chegou ao fim. Mas repito o que eu falei no começo do vídeo, é a minha opinião, você não é obrigado a concordar, a gente vive numa democracia, beleza? Você pode ter uma opinião diferente. Ou seja, 3 dias depois aí de perder o título da Copa do Brasil, o Flamengo vive um mar de incertezas. São Paulo vai ser demitido quando? Tite será contratado? Bruno Henrique pode ir embora do Flamengo? Pode, porque ainda não renovou. Então, essas incertezas tomam conta dos bastidores do Flamengo. Vou te falar, que momento vive o Flamengo, que pega o Bahia no sábado. Hoje o Flamengo está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, fora da parte ali de classificação para a Libertadores do ano que vem. Então o Flamengo precisa acordar, porque, com todo respeito, se o Flamengo não vai para a Libertadores em 2024, é como se fosse um rebaixamento para o Flamengo. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar ligado aí, porque deve ter notícias durante o dia referente à chegada do Tite, à saída do Sampaoli, e vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, muito bom dia. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.